boa tarde. Eu me chamo Paula, estamos em mais um bate-papo no canal Preta Conservadora, aquilo que a gente se propôs a fazer todas as semanas. Hoje nós vamos falar com a Natália, ela vai se apresentar. Ela tem experiência de vida para falar com você, jovem, os pais que vão estar assistindo, né? Então se inscreva no canal, dê o like e vem com a gente. Nath, pode se apresentar, minha querida. Oi, pessoal. Então, meu nome é Natália, sou aqui de São José dos Campos, São Paulo. Eu sou cristã e atualmente eu sou formada em nutrição, me formei ano passado e estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês, com a Paula. Então vamos lá, fazendo já as perguntas, né? Nath, no mundo hoje tão difícil que nós estamos vivendo, porque não dá para negar, né, que nós somos uma dificuldade, nós estamos vendo os jovens aí se afastando, né, daquilo que é realmente importante. E aí eu descubro na sua história, né, essa semana que passaram, que você vem de uma família humilde e que você foi para a universidade e se formou, sua irmã está se formando em medicina e você se formou em nutricionismo. Conta pra mim como foi chegar até a parte da universidade. Divide com a gente essa história. Então, tá bom. Então, meus pais, né, vieram dessa origem humilde e todas as oportunidades que eles tiveram na vida, né, de emprego, de estudo, eles agarraram. Então, quando eu e a minha irmã mais velha nascemos, eles já estavam numa condição um pouco melhor, né, de dar melhor condições para nós duas. Então, minha mãe é professora, hoje aposentada, meu pai é funcionário público, e então eles sempre priorizaram a educação na nossa vida, né, Deus, a família e a nossa educação. Então, minha mãe principalmente sempre fez de tudo, né, vendo a realidade da escola pública, né, no Brasil, ela viu que seria importante colocar a gente na escola particular na medida do possível. Então, eu sei que eu sou privilegiada, né? Infelizmente, não é todo mundo que tem essa oportunidade. E, infelizmente, a educação na escola pública não é tão boa para que todo mundo estudasse, né, de graça. Mas, então, eu tive essa oportunidade de me formar na escola particular. Mas mesmo assim, né, se o adolescente, se a criança está lá em qualquer tipo de escola e não faz a sua parte, né, não estuda, não se esforça, não vai colher coisas boas, né, porque o que a gente planta, a gente vai colher. Então, a minha irmã, ela já é formada em medicina, ela está agora na residência também, numa faculdade pública, né, na Unesp, e ela sempre foi meu exemplo, né. Por ser 5 anos mais velha, ela estava bem mais na frente do que eu. Então, graças a Deus, um ótimo exemplo para mim. E quando ela entrou na faculdade pública, lá no Rio Grande do Sul, eu vi que tinha essa possibilidade, né? Na verdade, nessa época eu tinha 13 anos, eu não sabia o que eu queria, onde eu ia estudar depois da escola, né? Que faltava bastante tempo ainda. E aí, quando eu decidi, né, que eu estudaria nutrição, eu pensei que eu ia para o Rio Grande do Sul também, estudar lá na universidade dela. Com ela. Só que aí, primeiro que eu vi que o meu curso não era lá na cidade dela, e depois eu comecei a perceber que tinham lugares mais perto, não precisava ir tão longe assim, né? E aí, foi Deus, assim, que me enviou, que falou que eu iria para Curitiba, porque eu não conhecia a Federal do Paraná. Mas aí eu pensei, antes de eu estudar nutrição, eu preciso ir numa nutricionista, porque eu nunca fui, né? Como é que será que é realmente esse trabalho? Então, pelo convênio lá, eu marquei uma consulta e fui, e a nutricionista tinha estudado nessa faculdade, né? Na UFPR, em Curitiba. E aí, em vez de ter uma consulta normal, ela começou a falar como é que era a cidade, a faculdade, os professores, aí assim, e falando já, determinando que eu ia estudar lá. Falando, não, você vai amar lá, você nem tinha sido vestibular ainda. E
Eu fiz as provas só para as universidades públicas que eu queria estudar e passei lá. E nesse ano, foi em 2015 isso, né, o vestibular, os meus colegas da escola falaram assim, que lá era muito difícil de passar. Mas, e foi a primeira prova, daí eu pensei, bom, vou fazer de teste, né, no mínimo já vai ser uma prática para as próximas provas, né, que vai ter ainda no fim do ano. E eu fiz, e sem expectativa, mas no fim das contas foi o lugar que eu fui aprovada, né, porque Deus quis que eu estudasse lá, realmente, Deus que encaminhou tudo, né, foi uma bênção, um presente de Deus. Já contou agora tudo? Não, eu falar pra mim, e como foi, Nath, assim, você abriu mão de muitas coisas quando você estava no colégio, né, porque é toda uma preparação, não é um ano, assim, eu vou fazer um cursinho um ano, não, você praticamente se prepara. O que você disse pra mim é que nas escolas particulares, normalmente você era bolsista, né? Isso, porque a sua mãe, ela trabalhava nas escolas para que vocês pudessem as bolsas, não era isso? Isso, ou ela conhecia alguém, ou ela conversava e a gente fazia alguma prova, às vezes também, né, para ganhar bolsa nas escolas. Então, assim, não foi... O que a gente vê é que não foi nada de mão beijada, que seus pais correram muito atrás para que você tivesse a oportunidade de poder estudar, né? E quando você entra na faculdade, porque nós até conversamos um pouquinho na semana, né, um caso que aconteceu, que é esses casos de você estar em turma, viver em turma, né? Eu não gosto de movimentos, eu sou uma pessoa que não gosta. Eu acho que as pessoas, elas têm o direito de poder ter escolhas e de poder pensar, né, se aquilo realmente é bom. E quando você vive pro movimento, você acaba, você tem que pensar tudo igual. Se você pensa fora daquilo que eles acreditam, aí você passa a não prestar. O nome já é coletivo, né? Então é um pensamento só que é coletivo, né? Então se você pensar um pouco diferente, você passa a não servir mais para aquele movimento. Então, assim, eu não gosto de movimentos. Eu acho que as pessoas, elas têm que pensar por si só. Elas têm que ter esse direito, né? E quando você chega na faculdade, uma menina, né, nova, negra, cristã, como que foi isso? Assim, você foi aceita de cara? Você não foi aceita? Teve alguma dificuldade? Como que foi? Então, vou voltar um pouquinho, meses antes de eu entrar, né, no curso, porque eu passei para iniciar em agosto, então eu tive de janeiro até agosto para arrumar tudo, né, juntar algumas coisinhas em casa. E eu tinha medo, né, porque a gente ouve muito que o jovem cristão vai para a faculdade e se desvia completamente, como se não serviu nada até aqui. O que você construiu em Deus, né? Como que faz essa caminhada? De um dia para outro você vai se desviar? Como é que é isso? Mesmo assim, eu ali com 17, 18 anos, eu tinha esse medo, né? Que eu via exemplos disso da minha própria igreja, né? Que tinham saído da cidade e acontecido isso. E aí eu comecei a orar muito para Deus me ajudar a preparar onde eu ia morar, preparar amizades, preparar a igreja. Então, eu acho que é muito importante orar, né? Você tá com medo? Ore para Deus, né? Converse com sua família, com amigos. Então, eu orei muito, mas ainda tinha medo e Deus preparou. Então, quando eu fui para Curitiba, meus pais foram comigo, que era férias de julho, né? E aí eles ficaram comigo alguns dias antes das aulas, pra gente achar onde que eu ia morar e já ver uma igreja. A preocupação deles eram duas, então, igreja e onde que essa menina vai morar. E aí, por causa da igreja que a gente encontrou lá, já achou o lugar que eu ia morar. Então, eu fui pra uma igreja de japoneses, que até hoje eu sou muito amiga de todo mundo lá. Igreja, assim, gente, de japoneses. É a Holiness, que tem no Brasil inteiro, eu amo muito. E lá, uma irmã da igreja falou, olha, meus filhos moram aqui. E a igreja era próxima à faculdade, uns 3 quilômetros, assim. E aí ela falou, meus filhos moram aqui perto, por que você não vê lá? E aí foi esse lugar que eu morei, esse prédio, pelos 4 anos. Então foi uma bênção, que eu morava 10 minutos a pé da igreja e 20 minutos a pé da faculdade. Então, né,
Aí, beleza, mas aí eu comecei o curso, e o meu curso é, assim, 98% mulher. Tem muito pouco homem. Quando eu entrei, tinham 3 homens na turma, e sempre é assim mesmo, nutrição. Graças a Deus, assim, o curitibano, ele não se mete na sua vida. Então, não sei como são estudar em São Paulo, por exemplo, mas lá é assim, cada um por si, depois você vai fazendo amizade. Então, não tem isso que vai te obrigar a fazer, né? Infelizmente, a gente viu um caso assim, né, dessa pressão social. E lá tem vários campos, então o meu campus era da saúde. Já o campus de humanas, né, onde tem letras, direito, sociologia, artes, umas coisas assim, aí eu acho que pode ter, se você for cristão nesse meio, eu acredito que pode ter mais desafios, né? Mas quando eu entrei na faculdade, eu já soube que tinha um grupo cristão na faculdade, então isso é uma dica muito legal. Toda faculdade tem grupos cristãos, e se não tem, é a sua chance de começar um grupo na faculdade, mas normalmente tem. E lá tinha esse grupo, né, Jesus na UFPR, um grupo já de anos, grande, e eu desde da primeira semana de aula eu comecei a participar. É como se fosse uma célula na faculdade, né, e eu falo isso porque foi muito importante esse grupo pra mim. Era 1 a 2 vezes na semana que a gente se encontrava no intervalo do almoço, e assim, cantava, e tinha uma palavra rápida, orava, e você conhecia, fazia amigos cristãos na faculdade, né? Mas não é porque você não tem que ir na faculdade buscando só fazer amigos cristãos. Porque, assim, a gente veio, né, para esse mundo para pregar o evangelho. Então, a gente não pode ficar isolado do povo também, né? Tem que se misturar. Mas se misturar e influenciar, né? Não ser influenciado. Então, mas sobre essa pressão, né, que você perguntou. Eu sempre falo, né, porque o que eu vejo hoje são os jovens que eles estão totalmente perdidos. E eu falo isso porque até alguns amigos da igreja, assim, e de outras igrejas que eu conheço, falam, ai, ora pelo meu filho, ora pela minha filha se foram para as universidades. E a gente também conhece, vê aí casos de pastores conhecidos que os filhos foram para a universidade e se desviaram totalmente, né? Nos meus outros vídeos eu fiz uma pesquisa e foi a partir daí que eu abri os olhos. Foi quando eu vi que 70% dos jovens cristãos, né, evangélicos, católicos, eles vão para as universidades e eles realmente abandonam totalmente a fé. Porque por conta dessa cooptação, né, de pensamentos, essas coisas assim terríveis que acontecem, né, até assim, a gente não vai abordar isso, mas politicamente, né, porque a vida nossa é política, né, parte social, que é uma parte política. Então, se você, é aquilo que a gente conversou, se nós não seguimos certos tipos de movimentos, você acaba sendo isolados. E aí o jovem que não está preparado, diferente de você, que teve uma base maravilhosa, né, familiar, você contando assim, olha, meus pais foram lá, tiveram comigo, né, porque tem jovens, né, Natália, que eu acho que você pode ter conhecido na universidade, que os pais não têm condições de fazer isso, que eles vêm de escolas públicas assim, e passam, independente de cor, raça, crença, e eles passam e os pais não podem ir lá resolver isso. O jovem meio que ele é obrigado a resolver tudo sozinho. E como que esse jovem ele consegue viver e se manter? É difícil, né? Você teve amigos assim ali? No meu curso a maioria era da região ali, mas mesmo assim tinham jovens ali que precisavam trabalhar e o meu curso era integral. Então era difícil, mas a pessoa dava o máximo com o objetivo que era de se formar na faculdade, né? Então essa questão de se manter, hoje em dia dá para você escolher, por exemplo, um curso noturno ou ver a grade do curso, né? Hoje em dia a grade do meu curso mesmo já mudou, não é como mais quando eu entrei, então dá para a pessoa trabalhar.
né? Escolhe um horário e consegue. Mas, claro que vai ser bem desafiador, né? Mas eu acho assim, o essencial é você estar na igreja, né? Com o corpo de Cristo, porque sozinho nós somos mais fracos, né? Assim, eu, por mim mesma, eu não teria conseguido ficar ali, né? Que eu morava sozinha. Então, até eu ir para a faculdade, eu ia na igreja porque meus pais iam na igreja. Claro, eu já era batizada, já tinha aceitado Jesus, mas assim, eu não tinha um relacionamento tão íntimo com Deus, tão assim, de dependência, né? Então, ali eu vi que era eu e Deus. Apesar de eu falar todo dia com os meus pais, deles estarem me sustentando e tudo mais, eu estava sozinha, em outro estado, né? Horas de distância da minha família, não tinha nenhum parente. Então, ali foi quando eu percebi que eu era totalmente dependente de Deus. Né? E para quem não tem nenhum apoio dos pais nesse sentido, aí a pessoa tem que se jogar em Deus, porque ou vai se jogar para outro lado, né? E o que você vê nos jovens da igreja hoje? Como você sente esses jovens da igreja dentro dessa estatística que a gente acabou de falar? Você acha que essa é uma estatística que fala de uma realidade mesmo? Você sente isso porque você é jovem, você está no meio do povo de Deus jovem. Fala para mim, o que você acha disso? Essa estatística reflete a realidade que nós vivemos? Eu acho que de uns tempos para cá tem mudado isso. Eu acredito que hoje em dia a gente já está num momento assim, que ou você é crente ou você não é. Já está num momento assim do mundo. Então, o que eu tenho visto, que tem muitos jovens, não só jovens, né, adultos também, mas vamos falar dos jovens, muitos jovens que estão na igreja, só de fachada, né, infelizmente. Então, quando ele tiver mais amizades fora da igreja, ele vai perceber que é aquilo que ele quer. Infelizmente é isso, né, é um momento decisivo. Então, ali eu decidi que eu ia ficar com Deus. Que eu não queria ir para outro lado, ninguém me obrigou a nada. Eu decidi que as minhas amizades, que eu ia realmente me fortalecer em Deus, né, que era a minha esperança. Mas hoje o que eu tenho visto é isso, que os jovens estão sedentos por algo. Aí o que vai ser esse algo, né? Então, os jovens que são realmente cristãos, eles têm que enxergar que os seus amigos, né, as pessoas em volta de você estão precisando de Deus. Então é o seu papel tá mostrando, né, quem é Deus e dando um bom testemunho, né, para mudar essa estatística. Então, o que você acha que foi o fator determinante para que você fizesse essas escolhas? Olha, determinante, eu acho que foi a graça de Deus. E a minha criação, né? Porque não era uma falsidade. Talvez é pesado isso, mas não era. Né? A minha família não era crente de fachada. Quer dizer, felizmente pra mim, né? Mas assim, é pesado, mas essa é a realidade. Se fosse tudo uma farsa na minha casa, essa era a hora de eu me rebelar. Então, muitos pais ficam desesperados, mas como que tem sido a realidade dentro da sua casa? Dentro de casa é uma coisa e fora de casa é outra. É isso, né? De novo, né? Nós estamos falando sobre isso e a gente vê que a base é tudo. Que a base, que os nossos princípios, de novo, a gente fala sobre os princípios. Quando os nossos princípios, eles não são negociáveis, quando a gente olha e fala assim, não, eu aprendi, não dá para negociar, a tendência é você ir para o caminho correto. Exatamente. Né? Valores, eu sempre falo, valores e princípios a gente não negocia. Mas, assim, a pessoa pode errar, né? A pessoa pode ter um momento na vida dela que ela teve um desvio. Isso faz parte da vida. Mas quando chega no momento crucial, você fala assim, isso daqui vai me trazer problemas totalmente graves, que vão me tirar totalmente da presença de Deus, né? E vão ferir aquilo que eu acredito. Você pode
você vira e fala assim, não dá para negociar, isso é inegociável. É aí que você fala, que você tem a tendência a escolher a Deus, né? Exatamente. Foi aí que você fez essa escolha. Eu escolho Deus, eu escolho as coisas de Deus, porque eu aprendi e vivi com os meus pais que esses princípios são inegociáveis. Ali eu vi a paternidade de Deus, assim, pura, né? Apesar do meu pai, graças a Deus, estar vivo até hoje, minha mãe também. Mas ali Deus era o meu pai, então eu, graças a Deus, a igreja me acolheu muito. Então, o meu primeiro dia dos pais ali foram dias depois que eu cheguei na cidade. Então, uma família, essa família, né, da irmã que mostrou o prédio, me chamou para ficar com eles, o almoço que eles fizeram. Então, sempre eu tava com alguém. E quando eu não tava, eu também não tava na pior, assim, né? Que eu lembrava, não, eu não tô sozinha aqui, não tô, né, largada e tudo mais, né? Então, você acha que a igreja, ela tem um papel crucial em relação ao jovem nesse aspecto? Eu gostei de que você falou, eu fui acolhida, né? Totalmente acolhida. Porque o que a gente vê, o que eu tenho visto às vezes, é que algumas coisas não se discute dentro da igreja, algumas coisas não se falam, e as pessoas têm vivido tempos de esfriamento. A minha família primeiro, né? Eu vou fazer pela minha família primeiro, e se der, eu ajudo o próximo. Mas primeiro a minha família, porque, entendeu? A minha obrigação é com a minha família. Então, assim, eu tenho visto isso muito, não é pouco. E isso tem me assustado, apesar da Bíblia dizer que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Sim. Quando eu cheguei lá, eu percebi o papel, na verdade depois, né, eu percebi como tinha sido importante a igreja e a igreja lá da faculdade, aqueles jovens que já eram mais velhos que eu, né, uma grande parte, porque eu tinha acabado de entrar. Então, feriados, eles sempre faziam eventos na casa de alguém de lá, né, tinha família, sempre estava todo mundo reunido, dava para você compartilhar suas dificuldades, suas lutas. E a igreja, então, mesmo aqui em São José tem faculdades públicas, então tem pessoas que estão vindo de fora para São José. E é importante, se tem um jovem novo na sua igreja, você acolher esse jovem, você vê se está precisando de alguma coisa. Será que esse domingo ele vai estar sozinho? Não vai voltar para casa, às vezes nem tem o que comer, dependendo, né, da situação. Então é importante perceber a necessidade do outro, né? Isso é demonstrar o amor de Cristo, né? E o que você falou corre muito do que a gente estava conversando, né? Eu tenho um filho de 10 anos, né? Não é sobre mim, mas eu vou dar um testemunho bem curto. Eu saí do nada, quem me conhece há muitos anos sabe que eu saí do nada mesmo, né? Aí cheguei aonde eu cheguei e hoje eu vejo muita educação. Então eu falo assim, o que eu vou deixar para as outras pessoas? Além de falar de Cristo para as pessoas, eu vou deixar um filho com estudo e que possa ajudar outras pessoas que necessitam. De alguma forma, eu penso financeiramente, eu penso de maneiras que a pessoa se sinta acolhida, às vezes, né? Então, assim, a escola, o conhecimento na escola. O conhecimento aproxima as pessoas, tanto socialmente, né, intelectualmente também, mas socialmente também. Por isso que eu falo assim, essas coisas de negros, brancos, porque se você olha um negro, sabe quando você influencia o outro negro realmente? Quando você serve de exemplo. Que nem você falou, minha irmã foi meu exemplo. Os seus pais são seu exemplo. Mas hoje, muitos jovens que vão olhar para você, Nath, vão falar, a Natália é um exemplo para mim. Ela abriu mão de muitas coisas, porque os pais dela correram atrás, conseguiu bolsa. Não, ela abriu, muitas vezes eu vejo isso em casa, né, com os meus sobrinhos. Abre mão de balada para poder estudar, porque você tem que passar, né? Não basta
ser um rostinho bonito, você tem que passar. Ficar, né, por osmose ali. Então você abre mão de baladas, né? Você tem que abrir mão dos amigos em algum momento para você poder galgar aquilo que você almeja. Sim. Então, assim, para mim, os meus maiores exemplos são, se for falar de negros, são aqueles que eu vejo que vão dando certo na vida, dentro de todas as dificuldades que a gente vive. Sim. Né? Porque eu não acho que o negro não tenha dificuldade, que não sofre preconceito, que não sofre racismo. Acho tudo isso, porque eu sofri. Mas eu vejo que quando esse negro, ele acaba conseguindo chegar no objetivo dele e ultrapassar aquele objetivo, eu falo, eu quero ser como ele. Entendeu? Eu quero viver o que esse negro viveu. Então eu achei tão bacana quando eu soube de você, porque eu falo, meu, quantas meninas vão poder se inspirar na Natália? Sim, eu acho também é importante a gente não se colocar num lugar de inferioridade, né? Igual eu já vou entrar nesse assunto. A gente entra um pouco na política, sem falar dos políticos, porque a vida é política, não tem como. Mas pode falar. Mas a questão das minorias, né? Eu dei uma pesquisada para entender porque quem são as minorias, né, socialmente. Os negros, as mulheres, homossexuais, indígenas, deficientes. Mas se você for pegar, isso já é metade da população para mais. Mas socialmente são minorias, né, que estão em desvantagem, as pessoas de baixa renda, tudo mais. Mas você não precisa ficar com isso na cabeça. Por mais que todo mundo passe dificuldade, né? Todo mundo passa dificuldade. Se você ficar na cabeça, eu sou minoria, tudo vai ser difícil, você já está determinando o mal na sua vida, né? Vai ter dificuldades? Vão ter dificuldades. Mas então, na minha casa a gente não foi criada com esse pensamento, né? A minha mãe não é negra, né? Minha mãe é branca. Eu até perguntei pra ela, né, se em algum momento eu quis ser como ela, assim, de aparência, né? Que às vezes tem isso, né, da pessoa querer ser. Ela falou que não, que a minha irmã teve isso quando ela era bebezinha, mas eu nunca tive isso. Mas ela viu preconceito até pela essa diferença racial, né? Ela sofreu preconceito no namoro, no noivado, até depois, né? Os meus pais, né? Mas ela me contou de situações assim, do maternal de eu sofrer racismo, né? Mas fora isso, pra mim, eu nunca tinha sofrido. Porque eu cresci assim, sempre com pessoas diferentes de mim, né? De cor diferente da minha. Então, pra mim, isso nunca foi uma questão. Mas eu sei que existe, eu tenho certeza, lógico, existe racismo, existe preconceito de vários tipos das minorias. Mas, principalmente, tem muita questão, assim, de empresa, né? Essa questão de hierarquia de empresa, de você ser mulher e tudo mais. Mas eu acho que é importante você não ficar com isso na sua cabeça, porque complicações e desafios todos nós teremos. Mas se você já tiver isso enraizado, assim, vai ser difícil pra mim porque eu sou negro, vai ser difícil porque eu sou mulher, vai ser difícil por isso, por aquilo, você tá colocando um peso a mais, né? É uma barreira, né? Uma barreira a mais. Assim, como é um bate-papo, Nath, eu posso te dizer assim, que eu vim de uma cidade, eu vim de São Paulo, e vim de um lugar muito, muito pobre. Na época, estava começando, que eu vim da Coab, né? E era um lugar muito, muito pobre, não que não seja agora, que ainda é. E nós sofremos todas as dificuldades do mundo. Nós sofremos preconceitos, porque a minha mãe teve 6 filhos e nós não tínhamos mesmo, tínhamos uma dificuldade tremenda, terrível, uma coisa terrível, um dia até conto. E nós sofríamos preconceitos dos nossos vizinhos que estavam ali, que também eram pobres. Uhum. É óbvio que não vivia numa situação, a gente chegou a viver uma situação, sim, um pouco de miseráveis, assim, a gente não tinha o que comer. E eles tinham um pouco mais do que a gente, mas todo mundo ali era pobre, não tinha ninguém com dinheiro não, todo mundo pobre mesmo. E nós íamos brincar e eles falavam assim, não, você vai ser a faxineira, você só pode ser, porque você não tem boneca.
E as bonecas eram brancas, então elas falavam assim, não tem boneca da sua cor. Então eu preferia jogar futebol com os meninos. E eu jogava futebol descalça na rua com os meninos, que eu achava que era mais legal. E eu cresci diante de toda uma dificuldade, passei por outros momentos muito difíceis na minha vida. E eu não pus isso na minha cabeça. Olha, eu sou negra. Primeiro que não dava tempo, porque se eu pensasse nisso, eu não tinha conseguido nada na vida. Porque, de verdade, não dava tempo de pensar. Porque se eu pensasse, eu sou negra, preta, pobre, miserável, não tenho onde morar, não sei o quê. Se eu pensasse nisso, eu não conseguiria sair do lugar onde eu estava. Não dava não tinha como. Então, por isso eu valorizo tanto quando eu falo assim, aquela menina conseguiu, com todas as dificuldades, assim, da idade, porque que nem nova, ir para outra cidade, né, ir para um outro estado, conhecer pessoas novas, ficar sozinha. Então, isso é uma vitória. Você podia falar, não, aqui o conforto com meu pai e com a minha mãe, olha, é muito melhor. Sim. Entendeu? Eu não preciso viver uma vida assim que aqui na casa da minha mãe e do meu pai não me falta nada. E você foi, você lutou. Então isso pra mim é representatividade. Isso pra mim é algo de você olhar e você falar, eu quero viver isso. Uhum. Então eu achei assim muito bacana quando eu soube que você tinha voltado, porque, gente, eu vi a Nath, ela era pequena, eu via com o pai e com a mãe dela no mercado, correndo. E quando o Márcio me contou, eu falei assim, gente, que bacana, sabe? Ela venceu todas essas barreiras, vindo de uma família humilde, porque às vezes algumas pessoas vão falar, mas ela é negra, ela estudava em escola particular, mas os pais abriram mão de tantas coisas. Sim, abriram mão de tantas coisas para que elas pudessem chegar onde elas chegaram. A minha irmã tem a história, outro dia eu estava, no começo do ano, né, ela tinha que escrever um trabalho contando, né, da trajetória dela. Gente, aí que ela foi parar pra pensar como ela era vitoriosa, porque até então ela não tinha se tocado ainda, né? Ela já é médica, uma mulher negra médica, e ela foi pro Rio Grande do Sul. Lá, as pessoas são loiras, todo mundo é realmente branco, né? Aqui é todo mundo misturado, lá não tinha gente negra. Então, assim, ela venceu mesmo, né, com a graça de Deus, mas ela não tinha se dado conta de como tinha sido difícil, porque na escola, mesmo escola particular, as pessoas não acreditavam que ela ia conseguir. Então não falava palavras boas para ela. Tinha uma pessoa só da escola, da direção, que apoiou ela, falava, não, você vai conseguir, falava, força, foco e fé, acho que é uma coisa assim que a mulher falava para ela. De resto, ninguém acreditava, até depois que ela passou, aí muda a situação, né? Mas assim, esse ano que ela se deu conta, né, depois dela já ter terminado há muitos anos a faculdade, como que não foi fácil, não é assim, estudei e passei, não é bem assim, né? Então... Olha, e aquilo que a gente acabou de falar é uma realidade, então. Ela não se deu tempo pra pensar assim, eu sou negra, mulher, vim de uma família humilde e tô aqui com os feras do cursinho e tal. Ela não se deixou abalar. Não, ela foi lá nisso, né? e fez, e agora que ela parou numa outra condição, ela parou para escrever algo que ela falou, nossa, eu passei por todas essas dificuldades, mas eu venci. Nossa, é muito, mas a gente ainda vai conversar com a irmã da Natália, porque isso, gente, é muito rico. São as representatividades. Então, eu penso que o negro, ele tem que se colocar dessa forma, né? A gente, voltando um pedaço da política, mas nada... A gente olha até aqui na nossa cidade, Nath. Quais são as nossas representatividades? A gente não para nem para pensar em quem eu voto. Será que essas pessoas estão me representando? Elas estão lá, elas estão fazendo a diferença que eu gostaria? Então, nós queremos a mudança, mas nós não mudamos a situação. Aí você vai para mais um pouquinho mais longe, para os nossos representantes estaduais. Quem ali realmente nos representa? Aí você vai aí para os nossos
a parte legislativa, a judiciária, né? E quem que nos representa ali? E eu estava até falando sobre isso, né? Mas essas duas coisinhas para a gente terminar. Nós, como cristãos, nós erramos muito de um tempos atrás. Eu penso, eu acho assim, né? Isso daí é minha forma de pensar, tá? Nós antes achávamos assim, vamos criar os nossos filhos para ser obreiros, glória a Deus, porque eu acho que todo mundo tem que ser. Para ser pastores, evangelistas, só que nós não preparamos os nossos filhos para ser juízes, médicos, né, doutores, no modo geral, para ser engenheiros. Nós preparávamos eles para ser, né, um missionário. Mas esquecemos que todos nós somos missionários e os nossos filhos têm que ser missionários onde eles vão. E o seu testemunho é fantástico. Você fala assim, eu fui, eu estive ali e você, acredito, pode dar apoio para outros jovens que chegaram. Então, assim, ser missionário não é você só ir de não, né, que é tudo isso, de um país para o outro, ter preparado, mas você pode galgar esses espaços, né, que antes o cristão, né, não pensava. E é muito melhor você ser julgado por um justo do que pelo um ímpio. Até na parte lá das artes, né, de humanas, que eu falei que é mais desafiador, do meu ponto de vista, que não estou inserida nesse meio. Como é importante, então, ter cristãos lá, porque se não tiver, como é que eles vão conhecer a Cristo? Já que você vai ter um assunto em comum, e a partir desse assunto você pode mostrar a sua vida, falar de Deus de alguma forma, né? Então, nessa igreja que eu participei, eu via muito isso, porque lá tinham bastante jovens já profissionais e os da faculdade, e a gente estudava, né, na escola dominical até alguns assuntos assim, né? Lá eles são bem focados em missão, apoiam bastante, mas eles também veem esse lado, os missionários profissionais, assim, do lado de você trabalha no lugar e ali você é o missionário, né? Então, eles ensinavam a gente sobre isso, que o ID é para todo mundo, né? Então, onde você tá, você tem que impactar as pessoas, né? Você tem que fazer a diferença e, se possível, de alguma forma, né, falar de Deus ali, né? Às vezes a gente não vai nem precisar falar, as pessoas vão perceber, né? E para terminar, o que você deixa para os jovens, Nath? O que você fala para os jovens hoje para ajudá-los, né? Nesses momentos aí, né? Não só nas universidades, mas para a vida. Para a vida, eu sou bem jovem ainda, né? Mas o que eu tenho aprendido e posso falar é assim, você realmente se firmar em Deus, né? Que Deus seja a sua fortaleza e não o mundo. Você pode buscar os prazeres do mundo, tudo do mundo, mas qual será o resultado disso, né? Eu acho assim que isso é o que fica nessa terra, né? A terra vai passar e o resto da eternidade que nós ainda vamos viver, né? Então, eu tô ainda no começo da minha caminhada, né? Eu diria, mas o que eu tenho aprendido muito é isso, né? Você tem que ter a sua fé, não a fé dos seus pais, né? Não se basear no Deus dos meus pais, igual eu falo na Bíblia, Deus de Israel, não sei o quê. Então, você tem que conhecer a Deus, não ficar só no conhecimento da sua família, né? Você tem que viver um relacionamento com Deus e a partir daí a sua vida vai acontecer com essa base, né? Então, eu acredito que isso é essencial. E as suas escolhas vão ser escolhas mais assertivas, né? Exatamente. Nath, muito obrigado. Pessoal, se inscreva, né? Passe para os jovens, dê o like, porque vamos ter muitos papos ainda e vamos despertar, vamos fazer um movimento na nossa cidade diferente, onde a gente possa se ajudar e ajudar os jovens em todos os âmbitos, não é só na parte política, na parte social, não, vamos se ajudar. Chegou a hora do cristão estar inserido em todos os âmbitos. Isso é importante para o reino.
Então, muito obrigado, Nath. Amei a história dela. Tô doida pra falar com a irmã dela também, porque precisamos de jovens e pessoas assim. Obrigada. Eu que agradeço.